Sejam todas e todos muito bem-vindos. E a gente vai dar início à nossa mesa intitulada Manejos Clínicos em Situação de Suicídio e Violência Autoprovocada, Prevenção e Pós-venção. A gente sabe, né, que é uma mesa muito importante e que tem como objetivo discutir um tema delicado e caro para a prática da psicologia, que requer cuidado e muita responsabilidade no manejo, porque se trata de pessoas em sofrimento intenso. Eu vou fazer a mediação da mesa e começo a trazer os nossos convidados. Convido, então, a Karina Okajima Fukumitsu. Ela é psicóloga, psicopedagoga e gestalt terapeuta, consultora em saúde existencial, pós-doutora e doutora em psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, mestre em psicologia clínica pela Michigan School of Professional Psychology, coordena a pós-graduação em suicidologia, prevenção e pós-venção, processos autodestrutivos e luto da Faculdade Forte. Co-coordena a pós-graduação em abordagem clínica e institucional em Gestalt terapia e da pós-graduação Morte e Psicologia. Obrigada. Promoção da Saúde e Clínica Ampliada da Unisul. Professora convidada da pós-graduação em Psicologia Hospitalar da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. Produtora e apresentadora do podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Palestrante e autora de diversos livros e artigos sobre prevenção dos processos autodestrutivos, pós-venção, luto por suicídio, saúde existencial, acolhimento da vida e gestalt terapia. Presidente da Associação Se Tem Vida, Tem Jeito. Uma salva de palmas. Bom, então, como eu disse, é uma mesa que compõe o nosso primeiro Congresso de Psicologia Clínica, uma mesa muito importante para a nossa categoria. Eu ficarei na mediação e, antes de passar a palavra aos palestrantes, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês em compor este momento que é muito importante para nós. Alguns vindos de longe, né? E outros deixando suas funções diárias para estar aqui conosco hoje. Então, em nome do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, eu agradeço imensamente a oportunidade de construirmos esse encontro. Passo agora a palavra para a Karina. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui. Quero parabenizar o CRP São Paulo e agradecer, Camila, especialmente pelo convite. Para mim é uma honra e também quero saudar Giane e professor Paulo, que estão aqui comigo, para a gente compor esse assunto que para mim é muito importante. Eu, vindo para cá, no caminho, eu me dei conta que faz 36 anos que eu entrei na Faculdade de Psicologia com este propósito, para levar para as lides acadêmicas esse assunto da suicidologia. Então, eu estou aqui com muita emoção. Antes disso, eu quero me descrever. Eu sou uma mulher de pele amarela, com os olhinhos puxados, porque sou neta de japoneses dos dois lados. Tenho os meus cabelos no ombro, castanhos escuros. Estou com um vestido branco com faixas azul, verde e laranja, cor terra, e com o crachá do primeiro Congresso de Psicologia Clínica do CRP São Paulo. Então, é com muita honra que eu estou aqui, presente para falar muito do percurso que eu tenho andado na minha trajetória desde os meus 10 anos de idade. Hoje eu tenho 54 anos. Então, aqui vem a menina de um jeito mais ressignificado, a criança cuja mãe tentou várias vezes o suicídio,
e que nós ouvíamos o distrato de muitos profissionais da saúde. E uma das falas que mais me marcou foi de um enfermeiro e de um médico, 5 minutos, 10 minutos depois que eu ouço um falando, o outro fala a mesma coisa. Então, imagino eu que eles tivessem conversado previamente, mas a fala foi essa: Dona Ioko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a gente não perca mais o tempo com a senhora. Essa fala, para mim, realmente foi um marco. Eu contei para vocês que, com 10 anos de idade, eu ouvi e, obviamente, eu me lembro claramente falando: eu acho que não é assim que se trata um ser humano, principalmente a minha mãe, né? Então, eu falei, eu vou crescer, não cresci assim, cresci para os lados, né? E eu vou fazer alguma coisa diferente, inclusive, vou galgar a vida acadêmica e vou fazer alguma coisa em prol ao sofrimento humano. Eu começo a estudar nos Estados Unidos, onde eu vou fazer o mestrado, as obras de Schneidman, que ele é o pai da suicidologia moderna, e ele traz um livro que, para mim, foi assim realmente um turn point, né? Foi um momento em que eu falei, bom, é isso, é assim que eu vou começar a compreender, né, as questões dos processos autodestrutivos. Schneidman, ele traz um livro que traz o título Suicide as a Psychache, ao que eu traduzo como o suicídio como uma consequência de um sofrimento existencial. Eu poderia, como psicóloga, na nossa classe, traduzi-lo ao pé da letra, falando que o suicídio é uma dor psíquica. Por um outro lado, como professora de existencialismo, gestalt terapia, trazendo o método fenomenológico, eu acredito que a gente tem minimamente 3 dimensões a se considerar: a dimensão física, a dimensão emocional e a dimensão espiritual. E também a social, cultural, que eu tenho certeza que meus colegas têm essa abordagem. Ou seja, quando a gente fala de suicídio, a gente está falando, então, de uma multifatorialidade. A gente também está falando, no campo da suicidologia, de pelo menos 2 tipos de fatores que nos interessam. Primeiro, os fatores de risco e os fatores de proteção. Atualmente, então, eu tenho trabalhado bastante com o objetivo de trazer e proporcionar os fatores de proteção por meio do desenvolvimento da saúde existencial. Então, eu posso falar para vocês que, hoje em dia, mais do que preocupada, e a gente conversando lá na sala, né, a gente fala, puxa vida, quantos suicídios acontecem, quantas mortes acontecem, nós somos chamados, né, nós somos, na verdade, convocados, né, a lidar com estas questões, mas que, infelizmente, isso não tem um processo, né, que poderia ser um convite para as políticas públicas, para que a gente não utilizasse só as nossas intervenções apenas quando um suicídio acontece. Todo o meu doutorado e pós-doc foi realmente direcionado para eu trabalhar com as pessoas que ficam. Quem ficam são as pessoas em luto por suicídio, que eu falo carinhosamente, os meus enlutados e as minhas enlutadas. Não por posse, mas por muito amor, que são as pessoas que eu tenho me dedicado e dedicado toda a minha missão existencial para que eu possa oferecer acolhimento. Então, quando a gente fala de manejo clínico, de situações de violência autoprovocada, eu já estou trazendo o caráter violento que um suicídio circunda e traz um convite para a gente olhar. Quem mata quem quando um suicídio acontece? Então, esta é uma questão que tem realmente me preocupado, e quando existem alguns números
E aí a gente fala que antigamente, quando um suicídio acontece, a gente tem pelo menos de 5 a 6 pessoas impactadas, e esse estudo eu duvidei, então eu cheguei a um número de 115 pessoas enlutadas. Sendo assim, como é que a gente faz, então, um manejo, né, de prevenção e de pós-venção? A primeira provocação que eu quero fazer para vocês é perguntar para você como é que você define o suicídio, porque dependendo da tua definição, você conduzirá exatamente a maneira e o manejo. Ou seja, se eu defino o suicídio como um ato de uma pessoa covarde, eu vou ter a minha conduta considerando que a pessoa que tentou o suicídio ou que se matou é uma pessoa covarde. Da mesma forma, se eu defino que é um ato de coragem, a minha conduta será, né, exatamente essa, de falar que o suicídio é um ato de coragem. Então, nem covardia, nem coragem, eu vou utilizar a perspectiva do Schneidman, que eu acabei de falar para você, e que o suicídio é um ato único e definitivo e exclusivo da pessoa que partiu pelo suicídio. Sabendo disso, você fala, mas não tem uma coisa mais óbvia do porquê você falar? O grande problema, principalmente no campo da pós-venção, é que quando eu falo que o suicídio é um ato único e exclusivo da pessoa que partiu por suicídio, eu começo a trabalhar com uma gama de sentimentos que acontecem na pós-venção, que eu costumo também a trazer, que é uma montanha-russa. A gente vai desde culpa, vergonha, a gente lida com um tabu, existem especificidades no luto por suicídio e, inclusive, aquele que não teve a sua morte consumada na sua tentativa, chega para mim e chega para você, provavelmente, Karina, olha só, e nem para conseguir me matar eu consigo. Veja bem, a gente está falando, então, de uma área extremamente importante para que a gente possa entender que ser humano é esse que tem a sua multifatorialidade e que traz, inclusive, a visão do Schneidman, que é um ato definitivo para um problema temporário. Então, quando a gente entende que o suicídio é uma resposta individual e coletiva, e quando a gente fala para o social, acaba sendo um ato de transgressão, porque aquilo que não foi colocado em vida é colocado em morte. E aí, como a gente está lidando muito com a culpa e com a sensação de impotência, muitas vezes eu vejo nós profissionais sem saber o que fazer. Então, sabendo disso, a gente cai em 3 áreas quando a gente fala da suicidologia. Primeiro, o sentimento de impotência. Segundo, a sensação do não saber. E terceiro, o absurdo da falta de sentido e de propósito de vida. Quando eu trago essas 3 áreas, isso realmente acaba sendo um incômodo para todos nós, seres humanos, e principalmente profissionais da saúde. Eu me lembro de uma das frases que eu coloquei no meu primeiro livro, Suicídio, Gestalt e Terapia, que é de um autor chamado Hess, e que me impactou muito, mas eu precisei colocar, inclusive, com a ideia de tentar despertar a curiosidade das lides acadêmicas, porque eu não conseguia ir para lugar nenhum que eu recebesse um treinamento de manejo do comportamento suicida. Aliás, então, entro na psicologia em 1989, me formo em 93, começo a fazer todo meus estudos e meu aprofundamento. Quando eu começo a trazer esse assunto, eu tive 3 recusas editoriais, editoras que falavam para mim, Karina, ninguém vai querer comprar um livro de suicídio. Eu dava aula numa faculdade, uma graduação de psicologia, e entreguei gratuitamente para tentar chegar na biblioteca da faculdade, e a coordenação me fala, ai, mas não tinha nenhum assunto mais felizinho para você pesquisar? Foi aí que, então,
eu criei a frase: quem está longe julga e quem está perto compreende. Qual é o manejo, então, necessário? Sabendo que o suicídio é multifatorial e que ele traz uma denúncia de um sofrimento existencial, e que o que significa sofrimento para você não é o mesmo que o meu. Então, a gente não tem como generalizar o que causa este sofrimento e o que causa estas ideações e os planejamentos suicidas. No entanto, o que a gente precisa fazer e qual é a terapêutica, né? A gente realizar o acolhimento. Eu, no pós-doc, finalizei um programa RAISE. RAISE em inglês se chama e significa elevar, levantar alguém do sofrimento existencial. Eu não quero propor uma iatrogenia, uma forçação de barra, uma psicologia tóxica positiva, no sentido de falar, vai lá, vira o jogo, né? Não é isso. Mas o que eu quero fazer? Se vocês me acompanharem, RAISE é um acrônimo, que então a proposta desse programa é ressignificar. O R significa ressignificar o nosso sofrimento. O A significa acolher. O I, integrativamente, de um jeito integrativo, o sofrimento existencial. Está fazendo sentido? Está me acompanhando, minha gente? Eu não estou escrevendo, não tenho, mas eu quero que vocês, porque no campo da suicidologia a gente não tem nada concreto. Ainda mais a gente fazendo a coisa acontecer, a gente coloca a mão na massa. Então, assim, eu gosto muito de acreditar que um projeto e um programa de ações cujo objetivo é que a gente aprenda a ressignificar o nosso sofrimento. Você tem sofrimento? Não me deixem sozinha. E o que causa sofrimento? Quando a gente briga com alguém, quando a gente tem alguma modalidade de enfrentamento que ainda está frágil, a gente começa a acreditar que a morte seria uma possibilidade. Então, esse é um termo, inclusive, do Schneidman, que ele fala do tunnel vision. Na inabilidade de eu lidar com os meus problemas, na inabilidade de eu lidar com as minhas frustrações e os meus desentendimentos, inclusive, sem conquistar uma modalidade de enfrentamento que me favoreça falar a agressividade tem que ficar fora, eu coloco contra mim esta agressividade. Então, esse é o berço de todo o processo autodestrutivo, este é o berço de toda a consequência de uma pessoa tentar se matar. Então, eu estou fazendo um resumão que o programa RAISE, cujo objetivo é o de ressignificação de percepções a respeito do seu sofrimento, o acolhimento integrativo, fazendo-me valer da minha frase, quem está longe julgue, quem está perto compreende, deste sofrimento existencial, sabendo que sofremos de um jeito diferente, cada qual com seu sofrimento e cada qual com seu fardo e seu privilégio, a gente tem, nesse programa RAISE, 4 ações. E aí que está respaldado o meu manejo clínico. Eu pego também uma palavra em inglês que se chama ache. Ache significa dor. E um dia, enquanto eu estava escrevendo o pós-doc, o relatório, eu ouço uma frase, cuja autoria eu desconheço, mas que para mim fez muito sentido. A dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Isso quer dizer que eu começo, então, a adotar que a dor de um ser humano ela vai acontecer, infelizmente ou felizmente, para todos nós, mas as nossas dores elas funcionam como wake-up call, como a minha dor de uma criança de 10 anos funcionou para eu estar aqui hoje com vocês. Então, o wake também eu abri um outro acrônimo que eu convido vocês a pensarem se faz sentido no manejo clínico, que ache significa A, acolher, C, cuidar, H, habilitar, para equilibrar. Então, finalizo aqui a minha fala, trazendo um convite, uma provocação, para que a gente seja agente, escrito separado, de mudanças. Então,
que a gente seja agente, escrito junto, de mudanças. Gratidão, Camila, mais uma vez, porque eu estou aqui bastante emocionada e bastante feliz, olhando para cada um de vocês e agradecida por ter essa oportunidade, né, de não me sentir mais solitária nesse caminho, mas que a gente pode tentar fazer a diferença, não de um jeito, né, que a psicologia pode oferecer, não forçado, né, não de um jeito forçado, obrigatório, porque a gente não vai conseguir convencer ninguém a não se matar, mas a gente tem essa estratégia de acolher, cuidar, habilitar, para que um ser humano possa equilibrar por meio da saúde existencial. Gratidão. Karina, muito obrigada pelas suas palavras sensíveis e potentes, né? Acho que nos traz aí ainda mais essa noção de responsabilidade, né? Do nosso lugar de cuidado pelo afeto, pelo respeito, né? Pelo acolhimento, diante de sofrimentos, né? Como você disse, do sofrimento existencial e que é singular para cada um, né? A gente vai agora passar para as considerações finais. A gente precisa cuidar do nosso tempo, então peço que cada um faça uma consideração aí de até 3 minutinhos, pode ser? Começando com a Karina. Bom, primeiro eu quero agradecer as falas dos colegas e parabenizá-los. Eu acho, Giane, inclusive, que você trouxe um ponto muito importante. Eu fiz um alinhavo aqui do que foi colocado por vocês dois, da questão da empatia. Na verdade, eu discordo com a ideia da empatia na suicidologia, principalmente porque eu acredito que o lugar do outro sempre é do outro. Tá? Então, acho que, realmente, se a gente vai tentar entender e compreender o sofrimento humano que eu trouxe para vocês, que cada um sofre a seu modo, cada um tem o seu fardo e o seu privilégio, também me faz muito sentido quando você começa a sua fala trazendo das nossas diferenças. Quando a gente faz um manejo clínico, principalmente das questões do suicídio, o que mais a gente vai precisar é apreciar as diferenças. Apreciar, inclusive, a ideia de que ninguém se mata somente por causa do bullying. Tá? Ninguém se mata somente por uma questão. A gente está realmente endossando a necessidade de um olhar mais ampliado e que Giane traz a ideia da agressividade como uma das propostas de manejo clínico do suicídio. Por que é tão importante? Eu quero recomendar, ela recomendou vários livros, tem um livro que se chama O Surpreendente Propósito da Raiva, que é do mesmo autor, tá, da comunicação não violenta. E eu aprendi muito com este livro, porque a raiva ela é a manifestação de uma necessidade mal atendida. Sabendo disso, a gente tem um espectro do sofrimento existencial cujas necessidades, no plural, não foram atendidas. Por isso que eu trago, que a gente precisa ser muito cuidadoso quando a gente aponta o dedo para as instituições ou para os lugares e também aponta também o dedo para aquela pessoa que se matou. A gente precisa sempre ser, né, e ter um olhar mais amplo e muito cuidadoso, inclusive para não criar mais violência, porque eu acho que a acusação de certos casos de suicídio mexem muito, inclusive com as pessoas que estão vivendo esse impacto. Então, esta raiva é importante a gente trabalhar, porque o que é um processo autodestrutivo? A gente só destrói aquilo que a gente construiu, correto? E qual é o sentimento e qual é a característica principal de um processo autodestrutivo? A agressividade. A agressividade, inclusive, tem um estudo muito profundo do Azelfis, do mapa de violência dos jovens. Ele fala uma coisa que é extremamente interessante. Quanto maior é o número de homicídios numa sociedade, menor vai ser o do suicídio.
Então, a gente começa a fazer esse estudo e vice-versa. Quanto maior é o número de suicídios, menor vai ser o de homicídios. Dá para entender quanto é importante a gente trabalhar não somente com a raiva, que significa esse deslocamento e essa não satisfação dessa necessidade, mas a direção dessa agressividade. Então, foi a partir disso que eu começo a criar uma compreensão dos processos autodestrutivos, que são atos de comunicação, de dores sentidas e não consentidas. Então, eu tenho vontade de deslocar para fora aquela agressividade, mas na inabilidade eu coloco para dentro. Tá? Então, eu quero trazer um pouquinho desse mapeamento que foi colocado pelos colegas. Adorei, Paulo, a sua fala de... Você falou habilidade, né? Você falou responsabilidade, que a gente precisa assumir responsabilidade. Vou provocar um pouquinho mais. Eu realmente tenho uma conduta, principalmente no manejo clínico, de assumir corresponsabilidade. E a Gestalt, que é a abordagem que eu trabalho, ela tem uma definição de que responsabilidade significa habilidade para responder às situações. E aí eu vou reforçar um pouco do que você trouxe lindamente, que a gente não está no manejo clínico para salvar vidas. Aliás, a terminologia do salva-vidas mudou, e mudou para uma coisa que eu achei linda, que essa é a postura e a conduta que eu utilizo na suicidologia. Mudou para guarda-vidas. Então, que nós sejamos guardiões da vida. A gente não vai salvar ninguém, morte nenhuma é evitável, muito menos o suicídio, mas a gente vai precisar ter uma corresponsabilidade no sentido de falar para o nosso cliente ou paciente, não pula do barco, me ajuda a te ajudar. Porque se você pular, eu não vou atrás. Então, essa é a nossa conduta, respeitosamente, olhando para os nossos limites. E aí, não, por último, e não menos importante, eu quero ressaltar uma coisa que eu achei perfeita que você falou, Paulo, que a gente precisa fazer o reconhecimento do sofrimento. O que mais acontece nos casos de suicídio, que as pessoas caem em vulnerabilidade, como a Giane trouxe, e o que significa vulnerável? É aquele que se sente ferido, desprotegido e atacado. Horas. Quando você fala, Giane, da desesperança, eu acredito muito que o que gera desesperança é a falta de pertencimento. E aí nos coloca nesse lugar de vulnerabilidade. Então, como praticamente um antídoto, não como uma resposta pronta, a gente vai precisar utilizar dessa ampliação de um olhar menos reducionista, para que a gente possa reconhecer a pessoa que está em sofrimento. E o que significa reconhecer alguém que está em sofrimento? É validar, legitimar aquilo que é violento, que já é, por si só, o que nós vivemos diariamente. Então, o meu convite, e aí eu me lembrei que eu tinha esquecido de falar a frase, né, na minha fala, que eu falei que tinha no livro Suicídio Gestalt. É uma fala do Hess, que fala o seguinte: existem 2 tipos de terapeutas. Aqueles que tiveram seus pacientes que perderam por suicídio, que morreram por suicídio, e aqueles que terão. Quando eu li essa frase, me assustou absurdamente, mas é uma provocação. A gente não tem perfil de uma pessoa que se mata. O que a gente tem é um sofrimento existencial que precisa sair da invisibilidade e do convite para que a gente se aproxime muito mais para reconhecer essa pessoa, estar de mãos juntas para que a gente possa ter a nossa conduta mais respeitosa e mais acolhedora. Obrigada, queridos.